Se você estiver falando, tá fechado. Ô, desculpa, irmão, ele estava falando mesmo. Vou falar agora. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Esboço dos Livros da Bíblia. O tema hoje é Josué, do livro Josué. O livro de Josué começa onde Deuteronômio termina, tendo Moisés morrido no Monte Pisga, e Josué, quem, por indicação divina, números número 27, do 18 ao 23, Deuteronômio, do 1, Deuteronômio 1, 38, 3, 28. Agora leva os filhos de Israel à terra prometida, a terra que eu dou. Josué 1, 2. Não era para o legislador Moisés trazê-los para a terra de Canaã. Eles não reivindicariam a terra com base na justiça deles, mas de acordo com as promessas feitas a seus pais. Josué 1:6. Para os filhos de Israel, era simplesmente uma questão de entrarem naquilo que Deus lhes havia dado em possessão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. Saindo do Egito, Josué nos representa Cristo como o líder ou capitão de seus santos, de seus santos. Em hebraico, Josué significa Jeová é salvação e é traduzido no grego como Jesus. Atos 7:45. A expressão nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Josué 1:5 é para Josué. Tal como acontece com os filhos de Israel. Temos um em cuja força estamos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. O livro pode ser dividido historicamente assim: preparação para a entrada na terra de Canaã, capítulo 1, 2, a travessia do Rio Jordão, capítulos 3, 4, circuncisão em Gilgal, capítulo 5, Jericó destruída e amaldiçoada, capítulo 6, as falhas e vitórias do povo, capítulo 7, 7, 12, divisão da terra, capítulos 13, 22, a morte de Josué, capítulos 23 e 24. Enquanto a passagem pelo Mar Vermelho tipifica a morte de Cristo para o crente, a passagem pelo Jordão tipifica a morte do crente com Cristo e a sua ressurreição com ele. O Jordão não é do que fomos libertados, mas a que fomos trazidos. É uma figura da ressurreição e sua aplicação é encontrada no livro de Colossenses. Se, pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 2, 23, 1.
O deserto é o caráter que o mundo assume quando fomos redimidos. É onde a carne é peneirada. A circuncisão não foi realizada no deserto. Por outro lado, a morte e nossa entrada nos lugares celestiais julgam toda a natureza em que vivemos neste mundo. A circuncisão é a aplicação do poder do Espírito na mortificação da carne. Nosso Gilgal é encontrado em Colossenses 3:5. Mortificai, pois, não diz, morra para o pecado. Mortificar é poder ativo. Repousa no poder daquilo, daquilo que já é verdade para a fé. Já estáis mortos. Colossenses 3:3. Mortificai, pois. Colossenses 3:5. Antes de começar o conflito, eles comem o trigo velho da terra. Josué 5:11. Uma figura para nós de um Cristo celestial, sobre quem se alimentam aqueles que passaram espiritualmente pelo Jordão. O maná, não, pelo Jordão, o maná, acho que é a continuação, deixa eu só ler isso aí novamente. Antes de começar o conflito, eles comem o trigo velho da terra, Josué 5:11. Uma figura para nós de um Cristo celestial, sobre quem se alimentam aqueles que passaram espiritualmente pelo Jordão. O maná. Um Cristo humilhado por nossas circunstâncias no deserto, cessou no dia seguinte e a partir daquele dia eles comeram do fruto da terra. Josué 5:12, João 6, do 31 ao 33. Vou dar um tempinho para ver se algum irmão tem algum pensamento. O volume tá bom aí, irmãos? Juízes. Josué é um livro de poder vitorioso. Juízes, um livro de falhas e fraquezas. Gilgal, circuncisão, morte da carne. É trocado por Boquim, um lugar de choro, mas o anjo do Senhor está lá. Isso aqui é o quê? JZ? Juízes. Juízes, né? Juízes. Bom, obrigado, Isaac. Juízes 2:1-5. Os filhos de Israel haviam sido informados. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. No entanto, a energia da fé rapidamente deu lugar à complacência e descrença, tendo falhado em garantir para si a terra que Deus lhes havia dado. Eles fizeram alianças com seus habitantes em desobediência direta a Deus. Deuteronômio 7:2. Esses habitantes, permitidos por Deus de permanecerem para que ele os provasse, rapidamente se tornaram um laço. Juízes 2:3, do 21 ao 22. Antes de chegarmos
Ao final do livro de Josué, encontramos ídolos entre o povo. Josué 24, 23. Caindo sob o julgamento de Deus. Ele os entrega nas mãos dos inimigos deles. Após a morte de Josué, não temos sucessor. Em vez disso, encontramos Deus em misericórdia, levando juízes com autoridade sobre uma porção limitada do país. Foram tempos de reavivamento. Houve arrependimento e eles foram libertados. Após a morte de cada juiz, os filhos de Israel retornavam aos seus maus caminhos, corrompendo-se mais do que seus pais. Juízes 2, do 13 ao 19. Era uma época em que todo homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. É útil observar que os capítulos 17 e 21 não são cronológicos, mas seguem uma ordem moral. 13 juízes são mencionados. Seus nomes e os períodos de descanso que resultaram da libertação realizada em seu nome são Otiniel, 40 anos, capítulo 3 do 8 ao 11. Eude, 80 anos, capítulo 3 do 12 ao 30. Sangar, capítulo 3, 31. Débora e Baraque, 40 anos, capítulos 4, 5. Gildeão, 40 anos, capítulos 6 e 8. Abimeleque, 3 anos, capítulo 9. Tola, 23 anos, capítulo 10, do 1 ao 2. Jair, 22 anos, capítulo 10, do 3 ao 5. Jefté, 6 anos, capítulos 11, 11 e 12, do 7. Ibizan, 7 anos, capítulo 12, do 8 ao 10. Elon, 10 anos, capítulo 12, do 11 ao 12. Abidom, 8 anos, capítulo 12, do 13 ao 15. E Sansão, 20 anos, capítulo 13, 16. O livro dos Juízes nos lembra a triste história da igreja. As palavras de despedida do apóstolo Paulo aos anciãos efésios, Atos 20, corresponde às de Josué no final desse livro. Quando Satanás falhou em destruir a igreja por meio da perseguição, ele tentou corrompê-la, colocando-a em uma união com o mundo. Cada período de reavivamento foi seguido por um maior declínio. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Vou dar um tempo aqui.
Irmão, só um breve comentário que eu vi um irmão falando, né? E aí lembrei até de uma passagem aqui que os irmãos explicam que Satanás ele atacava a igreja de fora, né? Na época que matava, perseguia cristãos, muitos cristãos morreu, jogado para leões, etc. Então ali era a ação de Satanás, né? Era ele atacando de fora. Então só que os irmãos comentam que aumentava mais a fé dos cristãos. Aí Satanás mudou de tática, né? Ele entrou para dentro, vamos dizer assim. Então ele, como um câncer, agora ele ataca a igreja de dentro. Então, eu até me lembrei de uma passagem que eu creio que tem a ver com essa questão, que é lá em 2 Coríntios 11. Não sei se os irmãos podem compartilhar aí a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, eu acho. Então, não falando dessa questão aí, eu me lembrei desse comentário do irmão e dessa passagem. Se o irmão não puder compartilhar aí, eu vou ler aqui, só para lembrar o versículo. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o irmão falando isso aí, né, bem, achei interessante quando os irmãos explicou essa passagem, né, que realmente a gente observa que enfraqueceu Satanás, ele de dentro, como um câncer, ele enfraqueceu mais o testemunho, né, cristão. Ele arruinou, vamos dizer assim. E quando estava fora, quando Satanás estava fora do testemunho, ele estava atacando de fora, aumentava. E aí outra passagem que eu queria, irmão, colocasse lá é Atos 2, só para finalizar no versículo Atos 2, versículo 'Vou achar aqui rapidinho. Atos 2, versículo. Estou procurando aqui o versículo. Versículo 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, irmãos, eles caindo na graça de todo o povo, aí eu creio que eram os incrédulos, né? Mas se eu estiver errado, aí os irmãos podem me corrigir.
mas a gente observa que o mundo, vamos dizer assim, os incrédulos tinham um grande respeito, né, pelos cristãos naquela época. Então, esse caindo na estima de todo o povo, eu creio que é nesse assunto, mas aí os irmãos aí, mais exercitados, podem me corrigir aí. Mas hoje é o contrário, né? Hoje é, não se tem mais respeito por um cristão. O testemunho ele está arruinado. Então, o cristão mais sincero hoje do mundo, mais em comunhão com o Senhor, ele está no mesmo valor do cristão mais fraco, mais que anda em desordem, vamos dizer assim, ele que se ressalva. Então, porque quando o Satanás ele entrou para dentro, ele conseguiu arruinar o testemunho, né? Então, essa, essas passagens que eu me lembrei era só esse comentário. Ruth, o versículo de abertura do livro de Ruth nos dá o tempo e o cenário dessa breve narrativa, tanto histórica quanto moralmente. Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ruth 1:1. Ruína e fracasso caracterizaram o livro de Juízes. Graça e vida são características de Ruth. Também vemos fé, uma fé que se apodera dessa graça e apropria. O significado dos nomes usados ao longo do livro, tanto de indivíduos quanto de lugares, é muito instrutivo. O livro aborda a família de Elimeleque. Meu Deus é rei, que com sua esposa Naomi, meu prazer, e dois filhos, Malom, doença grave, e Quilion, expectativa ansiosa, vive em Belém, casa do pão, deixando a terra escolhida por causa da fome. Deixando a terra escolhida por causa da fome, a família busca refúgio na terra de Moabe. Ao contrário da instrução de Deus, os dois filhos se casam com filhas da terra. Deuteronômio 23:3. Elimeleque, Malom e Quilion morrem naquele país estranho, deixando três viúvas, Noemi e suas noras moabitas, Ruth e Orfa. Ruth, apegando-se não apenas a Noemi, mas também ao Deus de Noemi e ao seu povo, volta com ela para Belém. Como as palavras de Ruth, uma gentia estrangeira, contrastam com as de Noemi. Ruth 1, do 15 a 17, reconhecendo a mão de Deus em sua vida. Noemi pede que ela seja chamada Mara, amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Ruth 1:20. Tendo retornado a Belém, casa do pão, encontramos uma maravilhosa história de graça e redenção. Boaz, força, paga o preço da redenção, e Ruth torna-se sua esposa. Somente a graça poderia realizar essa tarefa, pois Ruth, a moabita, era uma estranha aos concertos da promessa. Este belo livro, que começou com fome, morte e amargura, agora termina com vida. O filho de Ruth, Obed, é visto como filho de Noemi. Ruth 4:17. Obed é o pai de Jessé e o avô do rei Davi. Ruth, juntamente com Tamar, Raabe, a mãe de Boaz, e Batseba, são as únicas mulheres mencionadas na genealogia do Senhor Jesus. Mateus 1. Quem pode, quem pode sondar a graça de Deus? Profeticamente, Ruth representa o futuro remanescente judeu. Retratada como uma gentia destituída de dinheiro ou título, ela se identifica com a condição desolada do povo afligido. Mara. Boaz, uma figura de Cristo, assume a causa de Ruth. Para casa-se com ela, redime a herança, a terra da Palestina, e levanta o memorial perdido de Israel. Profeticamente, Ruth representa o futuro remanescente judeu. Retratada como uma gentia destituída de dinheiro ou título, ela se identifica com a condição desolada do povo afligido, Mara. Boaz, uma figura de Cristo, assume a causa de Ruth, casa-se com ela, redime a herança, a terra da Palestina, e levanta o memorial perdido de Israel. Me fez lembrar agora uma passagem dos evangelhos, é, quando falou aí na parte, quem pode sondar a graça de Deus, é, que os discípulos saíram com o Senhor, né? E aí, eu não lembro a passagem agora, e queriam se hospedar em um lugar e não tinham hospedagem, né? E aí eles falaram que, perguntaram ao Senhor se poderia mandar descer fogo do céu para matar todos que estavam ali. E o Senhor disse que eles não sabia em que espírito ele estava ali. Ele não veio para matar, mas para salvar. Então, isso nos remete a nós mesmos, né? Quantas vezes nós somos assim, agimos dessa mesma forma, querendo julgar a ferro e fogo as pessoas, ou até mesmo irmãos também, na fé, mas o Senhor é gracioso. Ele sempre age com graça e misericórdia, a todo tempo, né? Só até aí. Irmãos, eu vou pedir só ao irmão para subir um pouquinho esse mesmo texto aí. Só para subir um pouquinho.
Tá bom, tá bom. Eu estava lendo aqui, eu achei interessante esse verso que o irmão cita no livro, né? Que é no capítulo 1, no verso 20 de Ruth. Se o irmão puder abrir lá também, nesse versículo, que eu tive um pensamento aqui. Se for possível, lá no capítulo 1 de Ruth. Pronto. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu fiquei aqui pensando, né, porque é interessante, né, que aí eu estava pensando nesse texto, aí eu fui pesquisar o que significa a palavra Mara, né, o nome Mara, né. Noemi significa agradável, né, e Mara significa amargo. A gente observa que ela usou isso para dizer a esse povo de Belém que o tempo que ela esteve longe do Senhor, né, no caso longe de Israel, na verdade, esse tempo não foi nada agradável, né? Era amargo, como ela falou. Não tinha sido agradável, que era amargo. E é interessante também um outro aspecto que ela não fingiu, né? Ela não fingiu que foi diferente. Ela não ia voltar para casa, né? E tampouco ela ia fingir que estava tudo bem e ser agradável, né? Ela foi honesta e disse: aqui estou, e minha vida tem sido amarga. Se a gente fosse trazer para a nossa linguagem. Ela fala, né? O Todo-Poderoso lidou muito amargamente comigo. O Senhor me trouxe de volta para a casa vazia. O Senhor testemunhou contra mim. E é interessante também outra coisa, que ela não teve, né? Ela não teve medo de ver a mão de Deus em toda a calamidade que se tornou a vida dela, né? Outro aspecto também é que ela sabia que a tragédia que sobreveio sobre a vida dela não foi obra do destino, do acaso ou da sorte cega. Ela sabia que essas tragédias eram um exemplo, né, da aflição de Deus. Pois não conseguia, ela na verdade não conseguia enxergar o fim desse plano, né? Mas ela sabia que havia um Deus soberano no céu e não achava que havia apenas se deparado com uma série de azares. Outra coisa que eu pensei também, né, que no meio de todas essas circunstâncias amargas, Noemi, no caso, ela não se ressentiu, né? Ela não se ressentiu o quê? Não se ressentiu do Senhor. Aí a gente pode até conjecturar aqui, né, que um dos aldeões assim, perguntando, vamos pensar assim, Noemi, se Deus a tratou com tanta amargura, se o Senhor a trouxe de mãos vazias, se o Senhor testemunhou contra você, então por que você voltou? Só conjecturando mesmo. Aí ela poderia ter respondido, né? Porque eu quero me reconciliar com ele. Né? As coisas têm sido terríveis, né? Só pensando assim mesmo, e a resposta não está em se afastar de Deus, mas em se aproximar dele. E é interessante que não são todos, né? Que já até citando um texto aqui, uma frase na verdade sobre isso de um irmão, que ele fala, né? Nem todos reagem às provocações da mesma forma que Noemi.
Muitos são humilhados, mas não humildes, baixos, mas não humildes. Estes perderam o fruto de suas aflições e, portanto, são os mais miseráveis. Então a gente observa assim, tipo, acho que é no verso 22 desse mesmo livro, que ela retorna, né? Ela retorna arrependida e honesta. Ela sentiu que o Senhor, né, que o Todo-Poderoso foi quem afligiu ela. E, tipo assim, nos capítulos seguintes, a gente vai ver e vai ser mostrado que o Senhor, né, o Todo-Poderoso, né, só usando a linguagem desses livros mesmo, ele vai abençoá-la, né? E, na verdade, se ela, né, ao menos pudesse ver isso. Então, é muito interessante, assim, essas questões, tanto o que o irmão trouxe no livro aí, mas quando a gente se atenta, né, a, a esses detalhes, né, que é interessante, eu achei interessante justamente por isso, porque o nome dela era Noemi, mas ela disse que era para ser chamada de Mara, não é isso? Ou seja, porque o fato dela ter se ausentado, dela ter se afastado do Senhor, de Israel, consequentemente do Senhor, as circunstâncias para ela foram de fato amargas, né? E é muito interessante como isso se aplica também a nossas vidas, né? Porque às vezes o Senhor, ele no seu trato para com os que são seus, ele vai permitir que certas coisas nos acometam para a nossa disciplina. Porque até a própria palavra fala isso, né? Que, que quando se nós somos disciplinados, né? Na verdade, porque a palavra fala que o Senhor ama, o Senhor disciplina que Ele ama. Né? Então, a disciplina do Senhor é uma prova do seu amor. Então, é muito interessante esses aspectos, como a gente vai lembrando, né, de algumas coisas que nós lemos e temos aprendido no Novo Testamento. Né? É só até aqui, irmão. Só um complemento rapidinho, irmão, em cima do que o irmão Tiago acabou de falar aí. Eu me lembrei de uma passagem aqui, no Salmos 32, versículo 3 e 4. E é interessante que o irmão estava falando, e nós sentimos na pele quando nós se afasta do Senhor por erro ou qualquer circunstância. E a palavra mostra isso, claro. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sei lá. Então nós observamos, o irmão acabou de falar e a gente já sente logo, né, que é uma coisa triste, vamos dizer assim, quando a gente perde a comunhão com o Senhor e afasta do Senhor. Por mais errado que o cristão esteja, ou por mais erro que ele cometa, ele nunca deve se afastar do Senhor, né? E sempre estar confessando e ficar aos pés do Senhor é o correto. E também eu lembrei para corroborar aí também com a fala dos irmãos, eu lembrei de uma live com o irmão Luiz. Eu, eu até tenho gravado isso aqui. Direto eu assisto e me lembrei agora que ele fala exatamente que Noemi,
num momento de fome, ela saiu exatamente do lugar que era a casa do pão. Então, isso realmente remete a gente, né? A nós, que a gente está em comunhão com o Senhor e em qualquer momento de fraqueza, a gente se afasta do Senhor, exatamente no lugar onde deveríamos estar e não sair. É um lugar de conforto, de paz, de equilíbrio, né? E do amor que Ele tem conosco. E muitas vezes assim a gente acaba realmente se afastando. E aí a queda é muito maior, né? E aquela aí já me remete a outra passagem também, é que os irmãos sempre falam que faz um paralelo com a nossa vida cristã, né? Com a nossa caminhada aqui, que os pais de Jesus esqueceram ele, e se eu não me engano foi em Jerusalém, também não lembro muito bem assim a passagem, mas que demorou muito mais dias para retornar, para encontrar ele. Então, isso acontece com a gente. Quanto mais a gente se afasta, mais demora, mais fica dificultoso de a gente estar voltando para o Senhor. Claro que Ele sempre quer a gente, né? Sempre Ele está com a gente. Na verdade, é a gente que se afasta e é a gente que demora a nos conectar de novo com Ele. Glória a Deus que temos o Espírito Santo habitando em nós, né? E só pela graça do Senhor a gente acaba voltando à comunhão e estando e tendo gozo novamente com o Senhor. Só até aqui. Salmos 119 corrobora também. Salmos 119, alguns versículos, o 59 e 60. Pode ler, Danilo, por favor. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Agora o 67 e o 70. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 71. Pode subir um pouco, irmão? Aí. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Glória a Deus. Irmão, sei que já passamos um pouquinho do horário, mas só para corroborar também com esses versos que o irmão trouxe aí, se puder abrir lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Deixa eu ver só aqui na Bíblia. Meu irmão, se puder ler aí só esses versos mesmo. O 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos
nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só mais uma coisa aqui, irmão, sobre o que a gente está falando, a caminhada, né? A caminhada na nossa vida cristã aqui nesse mundo. É, fomos salvos, né? Somente por graça. E eu falo de experiência própria minha mesmo. É, muitas vezes a gente sabe que está salvo, sabe que a qualquer momento o Senhor vem nos chamar e nos levar para casa. Mas nos descuidamos de que, tipo, que estamos nesse mundo, que esse mundo é inimigo de Cristo. E isso é o deserto que estamos passando aqui. E deixamos de pensar que o nosso cuidado em Cristo é diariamente, é todos os dias. O nosso caminhar de hoje não vai servir para amanhã. É como o maná, né? Que o Senhor dava todos os dias, diariamente. Esse alimento espiritual que é a palavra de Deus é diariamente. Tá aqui uma pessoa que está falando e que muitas das vezes, pelo trabalho, por família, qualquer circunstância, deixa de estar sendo alimentado e o mundo acaba vencendo a gente circunstancialmente. Eu tô falando, né? Vencendo, um exemplo pelo pecado, às vezes, no nosso caminhar aqui, por negligenciar mesmo a palavra do Senhor. Então, realmente é muito importante a gente estar todos os dias se alimentando do maná espiritual, que é a palavra do Senhor, e nos fortalecendo na graça, na fé que nos foi dada uma vez, e pelo Espírito que habita em nós. Isso é misericórdia, isso é graça do Senhor, né, irmãos? Então é isso, era só esse desabafo, eu acho, que eu tinha que falar. Só até aqui. Irmãos, eu coloquei aí o senhor permitindo que nós vamos amanhã, né, dar continuidade. Tiago, se você quiser continuar, você fica à vontade. Não, irmão, só lembrei desse. O irmão estava falando anteriormente aí. Eu só lembrei desse versículo mesmo aí. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E
digo isso já falando para mim mesmo, parafraseando algo que o irmão uma vez falou, apontando o dedo para mim mesmo, que não é normal um cristão passar um dia sem ler as Escrituras. Isso não é normal. E eu acredito que uma das consequências disso, pelo menos eu passo a entender, né, que tenho entendido, na verdade, que uma das consequências disso é justamente uma vida morna, né, naquilo que o Senhor ensina. Se nós formos examinar as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, desde o Velho, mas se nós formos, um exemplo, ler as cartas a Timóteo, uma das coisas que a gente mais vê o apóstolo incentivar Timóteo é para que ele lesse mesmo, estudasse, né, as Escrituras. E todos nós aqui sabemos o que é que ele diz em um dos seus versos, né? Sobre nós emirmos o tempo, porque os dias são maus. E nós sabemos que vivemos em constante guerra. Eu lembrei até aqui de um verso, de uma passagem, né, que, se eu não me engano, se os irmãos me corrigem, porque eu não vou pedir para abrir para não tomar muito tempo, mas é que acontece lá no Antigo Testamento com Daniel. Daniel, ele estava muito aflito e etc. E, se eu não me engano, é Miguel que aparece para ele, o arcanjo Miguel, e diz que havia uma batalha, né, na esfera espiritual a respeito dele. E esse anjo veio para falar sobre isso com ele, que havia essa batalha, né, na esfera espiritual que estava atingindo a vida mesmo humana dele, né? Tanto que ele, pelo que ele fala, ele nem sentia fome, não estava sentindo fome, estava sem apetite, etc. E isso é algo real, isso não mudou. O cristão precisa entender, nós precisamos entender que é o que as Escrituras falam. O Senhor falou, né, que o diabo, nosso adversário, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. As Escrituras, elas são enfáticas ao dizerem: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse cuidado precisa ser expressado na prática. Leitura, meditação e aplicação das Escrituras nas nossas vidas. O diabo, ele nunca brincou de ser diabo. Então ele está a todo momento nos vigiando. E nós não devemos em si nos preocuparmos com isso, porque é como no hino que nós cantamos: fortes inimigos sempre perto estão, mas, estou colocando mais aqui, mas Cristo está mais perto e ele traz consolação. Então, nós precisamos nos apropriarmos dessas armas que o Senhor nos dá, porque ele disse pelo apóstolo, o Espírito Santo revelou ao apóstolo, que as armas da nossa milícia não são carnais, né? E ele também disse que não devemos lutar contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe deste século, porque eu não vou lembrar direito, mas contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender isso e de fato aplicarmos isso nas nossas vidas. Lembrando que isso digo, mas trazendo isso para mim. A palavra nos diz que nós devemos nos exortarmos uns aos outros sempre. Então é muito importante fazermos isso. Nós temos um dia de 24 horas e não é normal, nós não podemos de maneira alguma tratar isso como normal, passarmos um dia todo sem ler um capítulo sequer.
das Escrituras. É interessante que, enquanto eu falo isso, né, só para encerrar, eu estava no ponto hoje trabalhando, eu fiquei pensando, né, tem uma página, os irmãos geralmente eles compartilham, né, alguns links e etc, que tem lá um capítulo por dia. Então, tirar 10, 20, 30 minutos do dia para ler, para orar, lembrar mesmo na prática do Senhor, com certeza é importantíssimo. Se assim não fosse, nós não teríamos tantas e tantas exortações do Senhor mesmo falando, né? Vigiai, primeiro vigiar e orai, para que não caiais em tentação. Só até aqui, irmãos. Ok, irmãos? Vamos estar encerrando. O irmão Irlan está aí? Sim, irmão. Estou. O irmão pode agradecer? Posso sim. Vou tirar a gravação.